pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Hoje vamos conversar novamente com o Danilo e um assunto bem bacana. Eu, particularmente, gosto muito de pensar sobre esse tema e vejo que ele está totalmente ligado à educação, à formação e ao desenvolvimento das pessoas, né? Seja na fase infância, adolescência, adultos, enfim. Nós vamos falar sobre crenças, né? Danilo, quer se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você? Obrigado pelo convite, Gi, né? Fico muito honrado em mais uma vez participar com vocês aqui desse espaço. Eu acho que é um espaço importante para a gente poder ventilar novas ideias, novas coisas que talvez a gente nunca tinha pensado. E a partir da colocação do outro, quando o outro pode se colocar e colocar algumas reflexões, isso gera na gente uma outra janela de possibilidades. Sim. Mas antes de conversar, acho que é de bom tom, para quem não me conhece, me apresentar, né? Meu nome é Danilo, eu sou psicólogo, só que psicologia é a minha segunda formação, né? Minha primeira formação é em História. Trabalhei como professor, então a educação, de alguma forma, é um campo que me traz algumas preocupações e que eu gosto de pensar um pouco sobre educação, porque por já ter trabalhado em sala de aula, por já ter trabalhado como professor e conhecer essa realidade de perto, né? Então, trabalhei como professor na disciplina de História, hoje não mais. Aí, minha segunda formação é em Psicologia, e aí é onde realmente eu me encontrei, onde as vestes profissionais caíram melhor, assim, é aquela questão da vocação mesmo, acho que eu nasci para ser psicólogo. Então, eu sou psicólogo clínico, eu atendo adolescentes, jovens e adultos, eu sou terapeuta EMDR e trabalho com psicologia clínica, né? Fazendo atendimento clínico aí com essa faixa etária. E sou mestre em psicologia também. Sim. Então, você tem, além de conhecimento, né, Danilo, eu acho que você vai ter muita experiência já, talvez, de causas, né? Não só de ter visto na teoria sobre crenças, mas talvez em ver na prática como ela age, né? Como que as crenças estão inseridas na nossa formação, na nossa sociedade, enfim, né? Então, vamos lá, Danilo. O que você poderia começar aí nos explicando sobre essa questão das crenças, né? Vamos partir aí, de repente, de uma breve explicação para que todos, né, entendam mais ou menos por onde a gente vai caminhar. Bem, já que a gente vai falar de crenças, e eu estou partindo de uma ciência, que é a psicologia, né, acho que é importante trazer essa palavra para um contexto mais específico, né? Que eu não estou falando de qualquer crença, né? Porque existe a crença religiosa, que não é a que a gente vai abordar aqui. Existem diversas maneiras de você compreender esse termo crença. Mas para a psicologia, dentro de um contexto de ciência psicológica, a gente pode pensar a crença como se fosse uma certeza, né? Um conceito que a gente atribui a nós mesmos, e essa certeza, esse conceito bem fechado que a gente tem sobre a gente mesmo, ele é formado a partir das nossas experiências de vida, né? A partir das nossas vivências de mundo, em especial ao longo do nosso desenvolvimento psicológico dentro da infância e da adolescência, né? E essas vivências infantis, principalmente as vivências infantis, elas contribuem muito para a formação dessas certezas, desses conceitos que a gente constrói, a gente elabora sobre a gente mesmo, né? Importante falar que, apesar de ser uma certeza que a gente tem sobre a gente mesmo, ela não precisa necessariamente ser uma certeza correta. Quantas vezes na nossa vida acontece da gente estar lá, nossa, mas eu tinha certeza que eu tinha fechado a porta de casa. Bem, era uma certeza incorreta, né? Então é importante falar que a crença, ela é um conceito que a gente forma, né, sobre a nossa individualidade, sobre o nosso self, sobre a nossa identidade, mas que pode ser uma crença equivocada, né? Porque a crença, ela interfere na nossa... É como se ela formasse uma lente.
Então, por exemplo, para nós que usamos óculos, né? Imagina que que eu passo uma tinta vermelha nas lentes dos seus óculos. Você vai continuar enxergando o mundo, mas as cores, elas vão ficar alteradas para você. Né? Você vai ver tudo numa perspectiva de tonalidades de cores diferentes. Então, as crenças fazem isso com a gente. A gente passa a enxergar o mundo com uma determinada lente. E essa lente pode nos levar... Opa, balançou um pouco aqui. A crença, ela pode nos levar a determinados comportamentos, que a gente fala de comportamentos não adaptativos. Ou seja, as nossas crenças podem nos conduzir a uma conduta que, ao invés de ser uma conduta adaptativa, que nos adapta às circunstâncias da vida, e aí a gente vai se adaptando, a gente vai nos desadaptando, a gente vai ficando menos adaptado às circunstâncias da vida, né? Por isso que a gente fala de crenças que são positivas. O que são as crenças positivas? São aquelas que nos levam a realizar alguma coisa, né? Então é aquela crença do que é possível, eu consigo fazer. Por que eu, Danilo, depois de 4 anos de curso de história, botei na minha cabeça que eu não podia ir embora dessa vida sem ser psicólogo? Porque havia uma crença dentro de mim que me dizia assim, não, mas é possível fazer outro curso superior, é possível mudar os rumos profissionais, eu consigo, eu dou conta, né? Então, as crenças positivas, independente de quais sejam elas nos movem para realização, né? Para concretizar coisas e conquistar coisas na nossa vida. Em contrapartida, as crenças negativas são aquelas que nos paralisam. São aquelas que dizem assim, eu não vou conseguir, isso não é possível. Voltando ao exemplo da segunda graduação. Se naquele momento da minha vida, 12 anos atrás, eu tivesse pensado, nossa, mas não dá mais, né? Fazer outro curso superior, vai me atrasar muito na vida, eu já fiz essa escolha, uma vez que eu fiz a escolha profissional tá feita, não dá para mudar mais. Veja, eu paralisei uma situação da minha vida por acreditar que não dá, não é possível, não vou conseguir. E as crenças, elas estão o tempo todo, no nosso dia a dia, elas estão presentes na nossa forma de se comportar, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de agir, na nossa forma de se relacionar, né? Então, você falou assim, né? Alguém que já trabalhou em escola, que sabe da realidade educacional, que isso pode contribuir muito, porque depois, eu mesmo depois de formado psicólogo, eu ainda trabalhei há alguns anos como professor. Uma carga horária bem reduzida, mas eu ainda trabalhei como professor. E aí foram 2 momentos muito distintos na docência para mim. Então, quando eu fui professor de história sem ter alguns domínios, alguns conceitos, e quando eu continuei na atividade docente, mas já com alguns domínios da psicologia, né? E aí eu comecei a perceber como as crenças, como a escola, ela tem um potencial significativo para que você possa criar nas crianças crenças positivas, mas como o espaço escolar, o professor, os profissionais da educação, eles também têm um potencial destrutivo na vida das crianças, né? Você quer ver um exemplo clássico? Quem é professor, está me acompanhando, vai se reconhecer nesse exemplo. Quando você está na virada de ano, por exemplo, ou no começo do ano letivo, tem a semana pedagógica. E aí já tem lá as turmas distribuídas e tal. E aí eu sei que você vai ficar com a minha turminha este ano. E aí eu já falo assim, a turminha é boa e tal. Nossa, mas tem um fulaninho lá? Olha, te prepara. Porque esse é difícil de lida. Esse tem dificuldade, ele não aprende direito e tal. Eu nem te dei a oportunidade de conhecer a criança. E eu já te coloquei... Lembra da lente? Eu já estou colocando uma lente no seu olhar, que por mais cuidadosa que você seja no seu trabalho,
quando no primeiro dia de aula, quando você pedir para a turminha se apresentar, e aquele aluno vai levantar a mão e falar assim, eu sou o fulaninho. Você já associa. Inevitavelmente você vai pensar, é esse. É esse, né? Então, a escola, o professor, ele tem que ter muita maturidade e muita... Ele não pode perder de vista da dimensão da responsabilidade do seu ofício, né? Porque ele pode acabar com a vida de uma pessoa. Sim. Conheço uma profissional, uma psicóloga, que um dia disse para mim, encontrei com a minha professora da primeira série. E aí eu puxei ela no banheiro feminino para dizer para ela assim, olha, você me fez muito mal na vida ainda por causa disso, disso e disso. Porque a gente pode criar na criança crenças negativas como eu sou burro, eu não aprendo mesmo, eu sou espoleta. Como a gente pode criar nas crianças e nos adolescentes crenças muito positivas, né? De que você pode, você consegue, as suas dificuldades não representam quem você é, né? Como eu também trago aqui, a primeira responsabilidade, a responsabilidade da escola é sempre secundária. Estou trazendo a responsabilidade para os pais também nesse momento, né? Porque os pais também têm essa responsabilidade primeira de cuidar das crenças que você está ajudando a construir dentro da criança, dentro do seu filho, da sua filha, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, é muito comum que eu receba pacientes aqui no meu consultório, eles estão sempre trabalhando com essas crenças negativas, né? Quando eu faço sempre um levantamento da história pessoal e inevitavelmente aparece, né? Para minha mãe, eu fui aquele que não era para dar certo. Né? Ô Danilo, é engraçado que você está falando, eu fiquei pensando em algo aqui. Então, assim, a crença, do que nós estamos tratando, são as crenças pessoais, é isso, né? É aquela crença que nós vamos formulando, baseado, então, como você falou, nas vivências, né? E é também naquilo que a gente recebe de informação. Então, por exemplo, pai, mãe, professor, aquilo que nós vamos escutando, é isso? Então, vai entrando como verdade na minha mente, né? No meu cérebro, vai ficando lá. Então, ela sempre pode ser positiva ou negativa, é isso? E aqui, então, pelo que você está falando, aquelas que, é óbvio, né? Que vai, talvez, gerar patologias ou gerar dificuldades são as negativas, né? É isso? Isso, exatamente. Porque as positivas nos levam a tocar a vida adiante. E a negativa é que nos paralisam. Você sabe que aí você falou a respeito dos pais e também dos professores, né? Gente, como deve ser muito difícil lidar com tudo isso, né? Porque eu vejo que como pai também, como mãe, a gente corre o risco. Porque assim, nós, né, eu, Gisele, então tenho dentro de mim crenças que foram marcadas pela minha formação paterna, materna, entendeu? E aí talvez na ânsia de não querer fazer igual as crenças negativas que hoje eu sei que foram negativas, eu também posso estar gerando outras crenças negativas nos meus filhos, porque eu estou indo para outro extremo, não é? Isso pode acontecer? Exatamente. Pode acontecer. E aí eu queria tranquilizar um pouco os pais. Sempre que eu falo para pai e mãe, eu costumo dizer assim, olha, eu quero dizer para vocês que vocês têm que ter uma certeza nessa vida, que vocês vão errar. Isso tranquiliza a gente. Ótimo. Sabe por que isso é ótimo? Porque pai e mãe tem que ser suficientemente bom. Não tem que ser necessariamente bom e perfeito. Sim. Então, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira corrigir algumas coisas que a gente julga que foram inadequadas na nossa formação, a gente vai deixar outras lacunas, né? A gente arruma de um lado, mas nós somos falhos, a gente tem nossos defeitos, nossos problemas.
as nossas dificuldades pessoais, e isso não vai, nossos filhos e filhas, eles não saem ilesos a isso, né? Então, por exemplo, por mais que a gente não queira causar na criança uma experiência negativa, a gente vai causar uma experiência negativa porque é natural da criança se responsabilizar pelos erros e pelas falhas de pai e mãe. Isso acontece, né? As crianças supõem, por uma questão de onipotência, porque as crianças têm uma sensação de onipotência, né? Que elas são muito poderosas e que a fantasia delas tem o poder de alterar a realidade. As crianças tendem a acreditar que a falha que os pais cometem possa ter sido causada por elas mesmas. Aí é que tem. Então, o que é que vai dizer, se todo mundo vai desenvolver uma crença negativa ou outra, o que é que vai dizer e vai sinalizar que essas crenças negativas vão levar a uma situação mais delicada, de patologia e tal? Vai depender da balança. Quanto mais recursos positivos aquele indivíduo, aquele sujeito também tiver ao longo da sua vida, os recursos positivos que vão sendo instalados na criança, eles serão as ferramentas que vão capacitar essa criança a lidar com as crenças negativas. Agora, se eu tenho uma criança que foi muito mais exposta a essas verdades, você falou, eu gostei do que você falou assim, são verdades que a gente vai ouvindo, são coisas que a gente vai ouvindo. A crença negativa, Gi, é uma mentira que a gente compra como verdade. É uma mentira que a gente compra como verdade, tá? Só que por que a gente compra como uma verdade? Porque, em geral, essas crenças, como se formam na infância, quem são as referências das crianças? São os adultos que convivem com ela. Por isso que eu sempre digo que há esses dois eixos. Os adultos primordiais na vida de uma criança são pai, mãe, às vezes um adulto ou outro que vive na mesma casa, um irmão mais velho, que seja bem mais velho e não criança, uma tia, um avô e tal, e os professores. Em especial, os professores da educação infantil. Se eu perguntar para 10 adultos e perguntar assim, você se lembra da sua primeira professora? Eu diria para você que no mínimo 8 desses 10 adultos vai dizer que lembra. E lembra com afetividade, né? Então, esses adultos, como eles são a referência primeira para essas crianças. E a criança escuta do adulto. Por exemplo, o fulano não aprende. Né? Fulano não aprende, e às vezes você não fala para a criança. Você fala para um outro adulto, você fala para um avô, para um tio, achando que a criança vai sair ilesa, que a criança não está ouvindo, que a criança não está prestando atenção. Mas nossa, ele tem muita dificuldade na escola. E esse aí, olha, para terminar a escola vai ser com muito custo. Qual o raciocínio que a criança faz? Bem, se é a minha mãe, que sabe quase tudo sobre mim, está dizendo isso, é porque realmente eu devo ser fraco na escola. E isso vira uma profecia autorrealizadora. De fato, a criança vai mal na escola, mas não é porque ela apresenta uma dificuldade significativa, que ela realmente não tem a capacidade de aprender. É porque ela comprou o gato por lebre. Ela comprou uma mentira como sendo uma verdade. Isso aqui é um exemplo clássico que aparece na clínica. Uma pessoa adulta, né? Isso é muito comum. Uma pessoa adulta que tenha passado por uma situação de violência sexual, né? É muito comum. Quando eu faço esse levantamento das críticas, apareça assim, eu sou culpado. Mas espera lá, uma criança de 4, 5, 6 anos, ela é culpada pelo fato de um adulto ter ido lá é um peso, né? E violado e abusado dela a nível sexual. Mas tá vendo como é uma crença? Aquilo fica registrado numa rede de memórias. É possível mudar essa crença? Claro que é, porque ela é uma mentira. É uma mentira que a experiência traumática, ela carimbou ali no nosso cérebro, né? Mas a gente precisa desconstruir a mentira. E a desconstrução é possível. Para poder dar esse espaço de da crença positiva, né?
Ô Danilo, Exato. e assim, você poderia trazer exemplos, então, assim, para os pais, né? Pensando agora, assim, que são a primeira referência. Eu acredito que realmente é a família e a escola que vai ter um peso muito grande, então, nessa questão da crença. E é no período da infância e adolescente que é o mais fértil para isso, que você falou, é isso mesmo? Então, infância e adolescência. Então, como que os pais podem agir para construção de crenças positivas? Ou não sei, né, se é agir ou comportamento dos pais pensando nessa questão assim de que eu tô sendo, né, eu sou responsável, a forma como eu falo, a forma como eu lido, né? Então eu estou construindo crenças. Então, o que os pais podem fazer ou se atentar para essa construção mais positiva? Ou talvez cuidar daquelas coisas que são mais negativas. Se você pudesse falar um pouquinho mais pensando no pai e na mãe nesse momento, assim, de o que ele pode evitar de fazer, né? Talvez assim, que gere as crenças negativas, e o que ele pode focar. Até, não sei, Danilo, se isso é possível, para que também o pai seja esse filtro de se a criança está ouvindo alguma coisa lá fora que está sendo negativa, né? Às vezes a criança está ouvindo alguma coisa lá fora que está vindo até na escola mesmo, ou outro adulto, entendeu? Então, como que a gente lida com isso? Dá receita de bolo para nós. Ia falar isso agora. O bolo que funciona na minha casa não vai funcionar. Eu sei! Até porque cada um é diferente, claro, né? Eu sei disso. Deixar muito claro para quem está escutando a gente que é assim, não existe uma receita, uma fórmula mágica que eu vá dizer aqui, ó, faça isso e todos os caminhos na sua vida. Não existe, Danilo! Não existe. Educação é um trabalho que cansa e dói, né? Cansa e dói. E é todos os dias, é um trabalho de persistência, de formiguinha, e que a cada dia a gente tem que fazer a nossa parte. Agora eu vou te responder a pergunta te dando 2 exemplos, né? O primeiro de uma situação próxima a mim, que eu acompanhei de perto, mas é de uma criança muito agitada, muito arteira na escola. E assim, uma criança de ensino infantil, sabe? 4, 5 aninhos, mas assim, muito agitada, que dava muito trabalho, que assim, aquela que o pessoal fala assim, é a hiperatividade encarnada na criança. Agitada, com dificuldade para se sentar, para fazer as atividades, né? Enfim. E aí, a mãe, sempre naquela coisa do reclamar, né? Sim. Ai, meu Deus, eu tô com medo, porque acho que não vai aprender, que não tá aprendendo, nossa e tal. Até que um dia essa mãe escuta um conselho desses que eu tô dando aqui e começa a falar assim, fulana, faça diferente. Todas as vezes que você tá externando essa sua preocupação, porque veja, ela não estava falando para denegrir a criança, mas ela estava falando porque ela era uma mãe aflita, que estava preocupada, né? Era uma mãe dessas suficientemente boas, preocupada. Então, quando ela se referia à criança, ela não estava denegrindo a criança intencionalmente, né? Ela estava expressando a sua angústia, a sua preocupação e tal. A questão é que a criança estava ali ouvindo, né, o tempo todo, recebendo essas informações. É agitado, não aprende, né, tá com dificuldades, os professores estão sempre reclamando, né, enfim. Aí um dia essa mãe escuta esse conselho que eu tô dando agora, né, falou, olha, muda o discurso, né, nós que somos da época do vinil, que tinha lado A e lado B, vira o vinil e vai pro lado B, troca o lado, muda o disco. Comece a dizer assim, olha, mas ele tá melhorando muito. Nossa, mas olha, ele também ele é ótimo em fazer tais coisas. Nossa, no esporte, no futebol, ele se destaca muito. Esse menino é uma bênção. Nossa, você precisa de ver como ele tem melhorado, como isso e tal.
foi uma mudança significativa. Uhum. Mudou muito o comportamento da criança. E veja, a mãe não precisou fazer grande coisa. Uhum. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu gosto de falar dos meus exemplos de vida, porque as pessoas têm uma construção equivocada, isso é uma crença negativa que eu preciso desfazer nas pessoas. Que vida de psicólogo é as mil maravilhas, que a família do psicólogo é perfeita, o casamento vai bem, obrigado, e que psicólogo sabe criar filho assim perfeitamente. E eu sempre digo, dentro da minha casa eu não sou psicólogo. Dentro da minha casa eu sou marido, e como marido, se você perguntar para uma mulher, ela vai dizer que eu tenho minhas falhas, meus defeitos, e sou pai. E como pai, eu tenho que me permitir errar. Como eu disse para você, pai e mãe perfeito não existe, e ainda bem que não existe, né? Mas, por exemplo, desde pequeno a gente brinca com o meu filho, né? Então eu gosto de contar. As crianças precisam saber da história delas. Eu acho que essa talvez seja uma dica, as mais preciosas que eu posso dar para o pai e para a mãe que está me ouvindo. Conte para o seu filho qual é a origem dele. Diga, conta para ele. Então, por exemplo, o Felipe está com quase 4 anos, vai fazer 4 daqui 2 meses. E a minha esposa, muito caprichosa, fez o álbum do bebê. Mas é tão caprichoso que às vezes a gente percebia assim, ai, não deixa folhear porque vai rasgar, vai estragar. E um dia a gente se deu conta e falou, não, mas ele está com curiosidade, ele quer ver. Então a gente usou desse álbum do bebê para mostrar, falou, filho, esse é o dia que você nasceu. E a gente começou a gente conta essa história. Então, dentro dessa história, que eu sempre costumo dizer assim, olha, tinha um moço e uma moça que eles se gostavam muito, eles casaram e tal, mas estava faltando alguma coisa naquela família, né? Eles começaram a pedir para Deus que mandasse uma criança, que fosse uma criança bonita, saudável, educada, né? Que viesse com muita alegria, que fosse uma criança bem-humorada. E aí, olha como na criança isso faz um efeito, né? Aí eu digo assim, que aí esse casal descobriu que na barriga daquela mulher estava crescendo uma criança. E que ia chegar uma criança para alegrar aquela família e tal. E aí, na história, eu sempre faço questão de contar essa parte. E eu percebo que pro meu filho é a parte que ele mais fica, ele é de orelha em pé, sabe? Que ele fica mais concentrado. Aí, o dia que essa criança nasceu, sabe o que a gente descobriu? Que a gente queria uma criança bonita, veio uma criança mais bonita. Que a gente queria uma criança inteligente e veio uma criança mais inteligente do que a gente podia imaginar. E aí eu vou colocando esses significantes. Que veio uma criança bonita, que além de bonita é educada. E aí ele fala assim, essa criança sou eu, né, pai? Eu falo, filho, essa criança é você. Você é tudo isso e muito mais. Mas vou dar... aí o psicólogo está dando um exemplo maravilhoso. Não, eu também vou dar a contrapartida. Como educar é cansativo, e tem dias que a nossa paciência, o pavio tá curto, naqueles dias em que a criança está dando um trabalho significativo, que a gente só não joga pela janela porque tem a tela, a gente percebeu, tanto eu e minha mulher, assim, ai, mas como você é chato! Ah, meu Deus do céu! Ah, que moleque chato, que criança chata! Para de ser chato! E a gente começou a perceber que essa palavra chato estava ficando muito frequente na nossa casa. Até que um dia a gente se olhou e a gente falou, nós vamos precisar... E a gente percebeu que ele começou a corresponder. Falou, já que a criança é chata, eu sou chato, então eu vou continuar fazendo chatice. Eu vou continuar causando chateação. E aí a gente percebeu, falou, vamos mudar, né? Vamos mudar. De dizer assim, filho, você é um menino muito nota 10, você é um menino muito legal. Mas agora, você está fazendo uma coisa que não está sendo muito legal. Veja, a gente nem está falando, você tá fazendo uma coisa chata. A gente está falando, você está fazendo uma coisa que não é muito legal. Está sendo pontual, né? Isso, mas foi uma questão de dias. Para a gente já sentir uma mudança no comportamento dele. Eu acho que é legal pensar, assim, porque às vezes a gente tem realmente essa questão de rotular, né? Ah, ele é assim, aí ele faz assim. E às vezes é bem isso que você está falando, são pontuais,
naquele momento ele se comportou daquela forma, né? Mas isso não significa que ele não possa mudar, ou não significa que ele é assim. Acho que então a palavra fica muito mais forte quando a gente rotula, né? Como se não houvesse mais condições da criança mudar aquele comportamento, né? E talvez isso se torne, então, essa crença negativa, é isso? Exatamente. Então, por isso que eu digo, pai e mãe, tenha o hábito de contar a história da criança para ela, de como é que foi essa gravidez. E se é uma história difícil, você pode dizer assim, olha, os primeiros dias foi muito difícil, a mamãe ficou muito doente, ou a mamãe não pôde cuidar muito de você, ou você nasceu um pouquinho antes do tempo e precisou ficar um pouquinho afastado da mamãe. Mas aí você diga assim, mas olha, filho, apesar de tudo isso, olha como você se tornou uma criança forte, saudável, inteligente, que você tirou de letra, que você foi uma criança vencedora, né? Que uma criança que sobreviveu a tantas dificuldades, né? Então, assim, destaca tudo aquilo que a criança foi capaz de fazer, mesmo nas adversidades, né? Aqui na minha avaliação inicial, sempre que eu estou escutando um paciente novo, eu peço para ele responder um questionário que chama avaliação, escala de experiências adversas na infância, né? Para saber como é que foi essa infância. E aí é batata, sabe, Gi? Quanto maior a pontuação nessa escala, ou seja, quanto maiores as adversidades que aquela pessoa viveu na sua infância, maiores serão as dificuldades que a gente vai acabar esbarrando na terapia e na vida adulta, né? Então a gente vai conseguir isentar as crianças de sofrimento? Não, e não é esse o objetivo. As crianças precisam lidar com os sofrimentos naturais da vida. A gente já falou isso uma outra vez. A gente precisa deixar a criança experimentar as frustrações naturais da vida, mas a gente não pode e não precisa ser aquele pai, aquela mãe que instaura, que cria o aspecto negativo na criança. E isso a gente não precisa fazer, né? A criança passou por uma frustração natural da vida, se irritou e tal, depois a gente pode dizer, olha como você deu conta, foi chato, foi difícil, mas olha, filho, que legal. Então as crianças precisam escutar certas coisas. Por exemplo, eu estou orgulhoso de você, eu estou orgulhosa de você. Olha que legal que você fez. Você consegue, né? Eu estou aqui com você. Você consegue, né? Vamos juntos. Palavras de afirmação, né, Danilo? Coisas que muitas vezes a gente, na pressa, na ânsia das coisas, a gente é tão fácil falar as palavras negativas, de rótulo, mas as de afirmação parece que a gente deixa escapar. Você sabe que você estava falando sobre contar a história para os filhos, e eu acho que isso independe da idade, né? Parece que eles têm essa necessidade, eles gostam de ouvir a história. A minha filha vai fazer 18 anos, né? Gente do céu, tem uma filha de 18 anos, mas tá bom. E até hoje ela pede, sabe? Às vezes para que eu conte algumas coisas, né? Meu filho também. Mas a minha filha, ela sabe, porque assim, minha filha nasceu prematura. E eu vivi uma situação totalmente diferente. Então, assim, de ter que sair do hospital e ela ficar lá na incubadora, né? E ela, até hoje, ela pede, mãe, mas como foi, mãe? Você sofreu muito, né? O que aconteceu? E às vezes a gente volta e eu falo tudo de novo, como é que foi, né? Mas que depois eu voltei, que aí eu não saí mais, que o hospital arrumou um jeito de eu ficar lá com você, né? Então, parece que assim, independente da idade, eles precisam e eles querem ouvir isso, porque talvez está ligado, talvez não, está ligado à identidade deles, né? Ter essa certeza de quem eles são, do ambiente em que eles pertencem, né? Do quanto são amados, do quanto já foram queridos, já venceram. Isso que você está falando, a gente chama de mito individual, né? É o mito individual, é a sua origem. São as marcas primordiais que, inevitavelmente, elas vão ser os primeiros registros no psiquismo. E vou te dizer mais, a criança, ela tem
a história dela, da gravidez e tal, que essa entra na narrativa. Mas tem uma pré-história que às vezes a gente não conta para a criança, porque até para a gente é difícil de identificar, mas existe uma pré-história da criança, que a gente tem a autora que eu gosto muito, ela escreveu um livro maravilhoso que chama 9 Meses na Vida da Mulher, e ela vai dizer que a criança, ela antes de nascer, ela já está imersa num banho de linguagem. Tudo aquilo que a gente diz sobre essa criança, muito antes dela existir. Aquilo fala assim, quando eu tiver um filho, ele vai ser o jogador de futebol, ou eu vou ter uma filha para ser bailarina, ou eu vou ter uma filha que... Quantas mulheres já têm o nome dos filhos escolhidos antes de terem maturidade para serem mães, né? Isso tudo é da ordem da pré-história da criança. Se isso tudo, todas essas fantasias vão se concretizar, aí são outros 500. Uma coisa é eu querer uma filha para ser a bailarina. Outra coisa bem diferente é a minha filha querer ser bailarina. Aí eu vou ter que lidar com a frustração de que, olha, não é o que ela quer. E paciência. Mas é preciso que a gente fantasie sobre essa criança, que a gente imagine a criança. Se vai nascer cabeludo, se vai nascer careca, se vai nascer gordinho, se vai nascer magrinho, enfim, todas essas fantasias, expectativas, elas são importantes, porque elas já vão dando um lugar para essa criança ocupar. Mais do que um bercinho, um quartinho arrumado, a criança precisa de um lugar subjetivo no psiquismo do pai e da mãe. Então, tendo esse lugar, aí depois o pai e a mãe que se virem, né? E depois que a criança se materializa, o pai e mãe precisa fazer um desapego da criança ideal e aceitar, e acolher e amar a criança real, né? Aquela que está ali, aquela que veio. E isso só pai e mãe pode fazer, gente. Sim. Que bacana, né? Eu gosto muito desse assunto. Eu acho que nós vamos encerrar esse vídeo agora, mas assim, nós vamos voltar falando desse assunto, ligando essa questão da crença e totalmente à educação, né? Porque eu acho que ela tem uma relação muito forte. Então, eu não sei, Danilo. Eu acho que a crença ela é muito forte, né, no aspecto familiar, porque vai passar, né, de pai e mãe para filhos, e também no ambiente escolar, né, porque o professor, a escola em si, ela é esse contato e todos os dias está ali com aquela criança, em diferentes momentos, né, interagindo. Então, a gente vai voltar a falar desse assunto especificamente com professores e com as escolas. Danilo, você quer deixar mais alguma dica de receita? Tô brincando. Mas qual é a palavra, então, que você deixa para os pais, para a gente encerrar esse primeiro momento falando deste assunto? Olha, eu queria dizer o seguinte, para pai e para mãe, que criança, já que a gente vai errar, já que enquanto pai e mãe a gente vai cometer os nossos equívocos, a gente está vivendo uma era de muitas receitas, né? Sim. Como criar meninos, como criar meninas, como ter filhos saudáveis. Crianças francesas não fazem manha, né? Então a gente criou uma Olimpíada de crianças para, né? Filho tem que crescer saudável, forte, inteligente, bonito e tudo isso mais. Então, numa era em que a gente desautorizou pai e mãe, porque é sempre o profissional que sabe sobre a criança. Né? É o pediatra que sabe, é o psicólogo que sabe, é a fono que sabe. Então, eu tenho duas palavras finais. Primeiro, pai e mãe, confie no seu sexto sentido. A pessoa que melhor conhece aquele serzinho, desde o dia em que ele mexeu na barriga pela primeira vez, é você, mãe. E é você, pai, quando pôs a mão lá para sentir. Então, confie na sua intuição materna e paterna. E, por fim, criança precisa mesmo, para crescer saudável, criança precisa de amor genuíno. Quando uma criança se sente amada genuinamente e que aquele adulto está lá por ela, por mais que esse adulto dê bronca, dê castigo, insista em corrigir, em frustrar, mas se esse adulto, acima de tudo, ama essa criança genuinamente, essa criança está com
90% da sua vida afetiva, emocional garantida. Legal. Danilo, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Pai, mãe que está acompanhando esse vídeo, se foi significativo para você, compartilhe, leve para outras pessoas. O que a gente quer é realmente levar a verdade, né? Tirar um pouco aí os mitos da mentira, ou tirar, né, do nosso espaço, do nosso ambiente, porque eu sei que isso vai ajudar tanta gente, como também a formação das crianças, que depende deste adulto, né? Quanto mais saudável o adulto for, eu tenho certeza que melhor vai ser essa criança. Então, muito obrigado, e nós vamos voltar a falar sobre isso, especificamente na educação, ok? Até mais, gente! Até mais, tchau, tchau.